Isso aí. Bom dia, Guilherme. Hoje para mim aqui são 3h52. Imagino que para você seja de manhã ainda, né? É isso aí, buongiorno. Se É eu não me isso engano, aí. se não me falha o meu italiano, é isso aí. É isso aí, cara. Aqui é É, muito aqui tá na parte gostosinho. da manhã ainda. Sabe o que é estranho de morar na Europa? O sol nasce 5 horas da manhã, não é na época do verão, né? E morre 10 horas da noite. 10 horas ou 9 e pouca da noite. É, tu tá doido, Mas misericórdia. no inverno é pouco sol, no verão é muito sol. Então é muito estranho isso. Mas aqui, me conta. A gente parou na última aula falando de vetor, correto? Correto. A Tá, gente viu a introdução a vetores, tá. e aí você falou para tentar fazer uns exercícios também. Obviamente que os Você exercícios tava assim devendo o eram exercício de muito bons. string, né? Você tinha que fazer os exercícios de Na de string. string eu acho que não tava devendo, não. Tava. Então tá. Então a gente vai olhar todos os exercícios de string e eu vou te perguntar deles. Pode perguntar. Ah, então tá bom. E aí a gente ia fazer uma parte 2 de vetor hoje, né? A gente ia tentar solucionar algumas coisas de vetor. Ia conversar um pouco e ia tentar resolver aquele problema lá do. Não problema, né? A gente ia tentar fazer uma função que processa os vetores e retorna. Vetor não, pega as palavras e retorna os vetores com as palavras na vertical. Você lembra disso? Lembro, você pediu para pensar nisso também. Isso. Pensei. Então tá bom. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou te perguntar hoje é: o que é um vetor? Ah, nossa senhora. Você já começou com a definição, né? Mas é assim, o vetor é uma estrutura mais complexa de dados, semelhante a um array, foi basicamente isso que eu lembrei, Uhum. onde a gente consegue manipular mais fácil do que um array, né? Porque ele não tem o tamanho de alocação padrão que Hum. o array tem. Hum. Então, o vetor é possível você acabar modificando ele ali. Eu esqueci, né, como é que a gente tem um termo para isso. É Hum. basicamente isso, né? Ele tem uma parte de alocação livre ali que a gente consegue trabalhar com ele. Tá, você pegou o ponto já. Então, a principal diferença entre um array e um vetor é É que o array é limitado, né? O vetor sempre não, ter um tamanho fixo. padrão. Você cria ele num tamanho e ele vai ter esse tamanho o resto da vida. Você não consegue definir ele de maneira dinâmica em tempo de execução do código. Você já define ele a priori, correto? Correto. Tá. E isso é bom, né? Porque quando você consegue definir a priori, ou seja, antes, o que que acontece? Quando você consegue O definir, processador já aloca no tamanho certinho. você consegue otimizar. Lembra que o compilador consegue otimizar? Que ele já vai saber exatamente quando ele vai precisar daquela memória, quando ele não vai precisar. Quando é dinâmico, as coisas ficam mais complicadas. E você não sabe exatamente o que esperar. Então, otimizar é mais complexo. Então, sempre quando for possível criar fixo, um tamanho fixo para um determinado problema, é melhor criar fixo. Mesmo porque o dinâmico ele é fixo, só que é um fixo que às vezes você tem que destruir o tamanho fixo dele e aumentar. Mais para frente ele vai ter que falar, mas tipo assim, no vetor. O vetor dentro dele tem um array, por exemplo, de três posições. Né? Vamos supor que você está mexendo com três posições. Quando você cria um array, ele vai criar lá três posições. O vetor, se você criar ele com três posições, três coisas, ele vai ter três. Mas se você adicionar mais uma, o que, que ele vai fazer? Se ele não tiver mais Então, vai criar memória, uma ele quarta vai posição. pegar uma nova memória de 4, vai deletar tudo ali onde estava 3, copiar tudo para onde tem a nova memória. Olha que trabalheira. Só que o computador é inteligente. Ele faz o seguinte, ele fala assim, isso daqui eu já vou alocar mais memória. Eu vou alocar 10 aqui de uma vez. Entendeu? É. E aí, alocando 10 de uma vez, o que que acontece? Você consegue já ficar precavido se você precisar mais. Só que você está desperdiçando. Por isso, É. quando for possível, é melhor alocar fixo. E tem uma outra coisa, tem como você falar para o vetor, deixar um determinado, eu acho que é vetor, se eu não me engano, eu posso olhar. Deixar um determinado tamanho já pré-alocado. Tipo assim, eu quero que tenha, eu quero que isso daqui tenha
já 5 espaços. Ah, mas eu não vou usar 5, eu já quero que tenha 5 espaços, entendeu? Já dá para eu fazer, dá para fazer isso. Se eu não me engano, se eu não me engano. Agora, vamos lá. Vamos ver, vamos Cara, começar. eu tenho uma curiosidade aqui, não Pode sei se você falar. vai me saber responder, mas o que que o vetor da programação tem a ver com a vetorização ali, por exemplo, no CorelDRAW, na questão de imagem, seria por posição? Não, o Você não sabe vetor, isso? vamos lá. O vetor do CorelDRAW é um vetor físico, da física. Ou seja, ele tem comprimento e direção. Ele aponta para algum lugar, certo? Uhum. Então ele tem mais de uma dimensionalidade. Para representar uma posição, você precisa de mais de uma dimensionalidade. Por exemplo, no CorelDRAW é desenho 2D, então você precisa de 3 coisas para cada linha. Você precisa da direção no X, a direção no Então, Y e o tamanho. uhum. Entendeu? Entendi. Mas aí a gente chama de vetor porque um vetor pode ser n-dimensional. Você pode ter várias dimensões, ou seja, você pode ter vários itens para representar o mesmo tipo de dado. Por isso chama vetor. Você está atribuindo vários tipos de dados a uma variável, entendeu? Entendi. Existe uma outra coisa que chama estrutura. O que que é uma estrutura? Uma estrutura é quando você quer acoplar tudo junto, mas as coisas têm significado diferente. Por exemplo, no vetor, eu estou falando que é 1, 2, 3. Só faz sentido ser 1, 2, 3 se tudo for anos, por exemplo, ou tudo for metros, ou tudo for alguma coisa que tenha a mesma unidade. Você concorda comigo? Eu acho que sim. Senão vai ficar meio confuso. Agora, se, por exemplo, eu quiser guardar idade, peso e altura, é interessante que isso esteja separado, entendeu? A gente vai ver mais sobre estrutura. Vamos acabar de ver sobre vetor e a gente vai ver mais sobre estrutura. Vamos lá, me mostra o exercício que você falou que teve dúvida de vetor. A gente vai dar uma olhadinha nele. E aí a gente segue para algumas modificações e correções. Beleza. Bom, compartilha sua tela aí. Compartilhou? Eu achei até que eu já estava compartilhando o meu artigo. Vamos lá. Foi? Tá. Ah, foi. Foi. Vamos lá, beleza. Estou vendo sua tela. É o seguinte, qual foi sua dúvida nesse exercício? Esse exercício é um exercício simples. Qual foi o problema nesse exercício aí? Me explica. Para quem sabe, todo mundo é simples, né? Mas Ah, assim, cara, primeiro esse aqui foi mais fácil de identificar, embora a gente só tenha visto a introdução do vetor. Esse aqui eu vi que o vetor tinha 3 elementos e que mas pode ir até 5, eu acho. eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta, vai começar uma pergunta aí. O que que é o colchetes 1, 2, 3? Quando você coloca colchetes 1, 2, 3, que estrutura é essa? Como que chama essa estrutura? Não sei. Você Array. comentou mesmo. Array. Array. É, Sempre quando você coloca colchetes 1, 2, 3, quando você coloca colchetes, é tudo que tá array. dentro é um array. Até aí foi. Entendi. Tá certo? Sim. Mesma coisa, quando eu coloco aspas duplas e escrevo alguma coisa, qual que é esse tipo de dado? Char. Não, É é string. str. Uhum. STR. É verdade. String é o dinâmico do É str. o. É. Mesma coisa, vetor é o dinâmico do array. É o que faz a parte dinâmica para um array. Tem o mesmo comportamento de um array, mas ele é dinâmico. Até aí foi? Foi. Tá. Mas eu achei que você estava perguntando desse vec from aqui. Qual from? Não Ah, lembro o mais. vec é o quê? É de vetor. O vetor. Quando você coloca dois pontos, o que que é isso? Tipo. Quando você coloca dois pontos, eu estou acessando uma função do módulo vec. Então não tô lembrando, não. Mas, olha, vamos lá. A gente não aprendeu como funciona módulos? Hã? Tá. Ah, verdade. É verdade.
A gente usava dois pontos para acessar a função Você print. sabia que é porque é o seguinte, deixa eu te contar uma coisa. É como se tudo que fosse standard da biblioteca padrão do Rust já viesse pré-carregada por padrão. Então, tá vendo? VEC é da biblioteca standard do Rust. Ele já vem carregado por padrão. Então, você está acessando o módulo VEC e aí você está pegando a função from do módulo VEC. Você está entendendo? Aham, Tá bom. sim. E aí essa função from recebe um array. Tá vendo? Tá certo? Certo. Então, quando você faz isso, V, o que tem dentro de V na linha 4? Tem o array. Não, Não. você fala de. O que você está falando? V, não. O que tem dentro de V na linha 4? V. Que tem dentro de V é o. Vai. É um array ou um É vetor? o. Não, é um vetor. Ah, é um vetor. E dentro desse vetor tem quais valores? Tem um, dois, três. Ah, então tá bom. Aí continua na linha 9. O que a linha 9 faz? Aí não, Aí a linha 9 Hum, você passa um for que é de. Que era a mesma coisa, que eu acho que aqui era 5 também. Aí aqui eu só troquei, hum, voltou e funcionou. Essa parte aqui funcionou. uhum. Essa parte aqui era. Aí parece que a inclusão de dois aqui, né? De somar a posição do vetor. Tá, Igual e o eu que push comentei faz? aqui. O que push faz? Ele soma. Push Supostamente soma? soma, Push adiciona o número. inclui. É, Adicionar e somar é a mesma coisa, né? não. Somar. Olha só que a diferença de incluir e somar. Olha como são coisas diferentes. Você tem um mais um. Você soma quanto que é a resposta? Dois. 2. Quando você adiciona, nesse caso aí, você tem um, você adicionou dois. Você agora tem um e o dois. Você não tem a soma dos dois. Olha, gente, você tá me trucando aqui, hein? Você entendeu o que eu tô falando? Push, Entendi. ele adiciona ao final do array. Pensa num array. No array não, no vetor. Pensa no vetor. Ele tinha o dígito 1, dígito 2, dígito 3. Agora você adiciona um novo dígito. Qual que é esse novo dígito? 2. Dois. Mas aqui não tá pedindo para adicionar o dígito, né? Tá pedindo para adicionar ao i. Ué. O i vale quanto num Dois. primeiro momento? 0. No primeiro momento ele vale zero. 0 mais 2. Dois. E depois, o próximo número que ele vai adicionar? Vai ser um mais dois, três. Né? E depois? Dois mais dois, quatro. Exatamente. E depois? Três mais dois, cinco. E depois? Aí nós vamos continuar, né? Não, só falta mais um, é. Depois era qual o número? Quatro, né? Quatro mais dois, seis. Isso. Tá, então o vetor, quais são os itens que tem dentro do vetor? Todo. Dois, três, quatro, cinco e Não, seis. errado. Já tinha 1, 2, 3, você deletou 1, 2, 3? Eu não tô vendo onde você deletou 1, 2, 3, não. Você criou o vetor com 1, 2, Aí 3. você me apertou. Você... Entendi. Agora, entendi. Depois você Agora ia ficar adicionou. um, dois, dois, três, três, quatro, cinco, Não, ia seis. ficar 1, 2, 3, ele adiciona no final. 2, 3, 4, 5 e 6. Por que ia ficar 1? Por que você ordenou? Não sei. Ele adiciona Então ia na ficar ordem. no final. Agora você Ele ia vai ficar no arrumar a linha final. 13 aí. Quanto que tem que ser na linha 13? Quanto que tem que valer o vetor na linha 13? Uai, aqui Não, aí vai não. ser Aí do, não. do Presta atenção. Como que fica o aqui. vetor? Apaga tudo. 2, 3, 4, 5, 6. Apaga tudo. 2, 3, 4, 5, 6. Apaga do 2 a isso. Do Isso 2 aqui é um é aí. assert equal, Aham, eu né? sei. Deleta aí. Aperta o botão delete. Qual que é o primeiro valor que estava no vetor?
Depois ou antes do for? Não, no vetor. O vetor é um só, é V. O vetor é o V. Quando você criou ele, você já criou com 3 itens. Eles estão lá, você não deletou eles, ué. Ah, então escreve 1. E depois do 1, tinha qual valor? 2. E depois? E depois? Você adicionou, né? Depois você adicionou quais números? 2, Ah, 3, 4, 5 e... Não, peraí. 2, 3, 4, 5 e 6. Quando o for passar no 5, 5 mais 2 é 7, né? ah, ele vai passar no É 5? 7. É, 2 pontinhos Não, iguais? não. Foi difícil solucionar o problema? Não, é só experiência, né? Que falta. Ah Tô dando lá, parabéns. ah lá. É porque você não tinha entendido, Vitor. Agora que você entendeu. Sei lá, porque na sua mente você não tinha entendido. Vai no, vamos fazer Não, todos. mas é... Vamos todos. Entra no 175 ali de vetor. Exercício 175. Ah, o que que precisa aí? Rapaz, O que que eu vou não te sei nem falar? onde Qual que é a começar. diferença de VEC exclamação para VEC from? O que que é VEC exclamação? Me explica. Não sei. Você não sabe o que que é VEC exclamação? Não, acho que a gente nem comentou disso. Comentou? Hum, VEC exclamação, olha só. VEC exclamação, exclamação é uma macro. Sempre quando tem exclamação é uma macro, lembra? Macro é uma função dinâmica. Lembra disso? Mais ou menos? Eu falei isso tem mais tempo. Uhum. Tá. Isso daí, VEC exclamação e VEC from são equivalentes. Eles vão fazer a mesma coisa nesse caso. Um vai criar um vetor a partir de um array ali, e o outro é para você já criar um array sendo um vetor, para ficar mais legal de digitar. E ali embaixo também, ó, tá vendo que ele colocou entre parênteses? Funciona também. Tá vendo? Na linha 11, na linha 7, na linha 11. 4, eles têm um é Mas com por quê? parênteses, um outro é com chaves e o outro é usando a função de criação mesmo. Todos eles são equivalentes, olha lá. Todos eles geram VEC, tá vendo? Do tipo 8U. Você tá vendo ali? Uhum. Tô. Ah, o que que você ia perguntar? Pode perguntar. Se ambas formas escrevem da mesma maneira, qual que seria o correto de utilizar e qual que seria a diferença, né, É, nos dois vamos aqui, lá. principalmente? Vamos lá, vamos lá. Beleza, aqui tá um array, aqui tá em tese, uma tupla, né? É, não é uma tupla. Esse é um, pensa como uma função. Mas tudo bem, pode pensar como uma tupla também. Não é que é jeito certo de utilizar, é o que é mais prático para você utilizar, tá? Então, o que eu ia falar com você é, quando você deve usar VEC from? Você pode sempre usar VEC from se você quiser, só que é o seguinte, tem um caso que você vai poder só usar VEC from quando você já tiver o array instanciado. Pensa só, você já teve o array instanciado, tá vendo? Ele já está Uhum. instanciado. Agora, se você já quer instanciar como vetor, aí a opção de baixo ela é mais simples, tá vendo como ela é mais simples? Você escreve o vetor e coloca Uhum. um VEC na frente. Você tá falando que aquilo na realidade não é um array, é um vetor. Pronto. E o de baixo é só por sintaxe. Muda só de chaves para colchetes um do outro. Eu faria o seguinte, eu prefiro usar a linha 7 quando eu quero usar um vetor apenas. Ah, eu quero um vetor, isso, eu quero escrever um vetor já com valores fixos. Pronto, uso a linha 7. Ah, eu quero criar um vetor a partir de um array. Eu uso a linha 4. Entendeu? Mas você pode também usar a Entendi. linha 16, olha lá. A linha 16 é equivalente à linha 4, ó, tá vendo? Aham. Mas não Hum, seriam só jeitos de escrever, não faria muita diferença, né? não faria muita diferença, não. É,
Não, Mas é o mais que que fácil você tá... escrever, Hum, é mais fácil você escrever mais intuitivo do que você, vou exatamente. É escrever. melhor você escrever mais intuitivo do que tentar inventar a roda de novo. Você tem completa razão. Mas aí o que que tá errado nisso daí? Roda aí pra você ver. Hum. Uma função SVEC. A quente, olha lá. Quente compare o quê? Olha o erro. Onde você leu isso? Lá embaixo. Lá embaixo. Expected, vetor de encontrado tipo 3. Tipo 3 Uhum. não, é 3 elementos, né? Então, cadê? Hum. Duvidando. Abaixa, vai lá no SVEC. Vai lá Aqui. embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vai lá embaixo. Função lá embaixo. Gira a bolinha do mouse pra você descer. Aí. Exatamente. O que que tá errado aí? Ah, ele tá falando que esperava, tipo, o 8 encontrou o 8 com 3 posições. Por quê? Olha lá na linha 16. O erro tá na linha 16, Eu ó. tava, eu tava tentando olhar aquela hora. Olha só, V1, ele falou que o VEC criou, tá V1 vendo? que Ó? tá com 3. Exatamente, ele criou um negócio que tá com 3. Como que Uhum. você soluciona esse problema? Cara, se eu só tirar o tamanho aqui, da posição dele aqui, eu acho que ele não funcionaria. Funcionaria? Como Acho que que é? não, né? Se eu tirasse só o 3 aqui, deixasse o tipo. Então, vamos lá. Mas se não, O que que ele tá falando com você aí? Olha só o que que ele eu entendeu. posso Eu quero que você preste fazer. atenção no erro. Ele falou que essa linha 16, ele falou que essa linha 17. 16, que tá dando erro. É porque você instanciou. O que que você tava tentando fazer? Você tava tentando fazer igual você fez no 4, não é? Sim. Só que, olha só que interessante. Quando você jogou isso para dentro dele, ele criou um vetor de vetores. Ele criou um vetor de arrays. Ele falou, ó, esse vetor tem arrays de tamanho 3 do tipo 8. É isso que você quer? Não. Ah, então essa função não vai servir para isso. Dessa forma, você que está querendo. Aí mesmo tá falando que isso daí não vai servir para isso. O que que você pode fazer no lugar? Você pode colocar o vector from aí que vai funcionar. Coloca o vector from aí no lugar de vec exclamação. Importa o maiúsculo ou minúsculo aqui? Hum, não importa. Vec é módulo. Módulo sempre é maiúsculo. Opa, deu um outro erro aí. Ou não Ele tá deu? mandando clonar o. Por que que ele mandou clonar? Porque a gente já usou lá em cima, né? Tem a ver com referência isso. A gente usou lá em cima, não. O V1, olha só o que eu vou te falar. O V1, ele é usado, ele é criado na linha 16, né? Então, aí a gente usou ele e mandou ele pro assert equal, correto? Mandou ele para certinho. Você mandou ele para o SVEC, né? SVEC primeiro, isso. Depois ele Hum, foi pro assert equal. depois ele foi para certico, exatamente. Eu quero que você tente me explicar por que que tem que clonar isso aí. É, aquela questão que a gente falou de referência, né? Que o Rush pega Hum, por referência ali a primeira
primeira variável. E se a gente clona, a gente está fazendo uma variável separada só para aquele desenho. Sim, mas por que eu não posso usar V1 aí? Cara, porque você já usou V1, né? Nessa função aqui. Então, o V1 daqui não é mais o V1 E como que dali. eu... E se eu quisesse que o V1 continuasse sendo V1, como que eu usaria SVEC? Eu poderia colocar ele referenciado, né? Pedir Hum. só a referência dele. Entendi. Tenta consertar essa função aí. Não, não, não. A referência. Se você colocar o i, pode colocar o clone. Se você fizer isso, você vai ter que mudar todos, né? Entendi. Que triste, ele tá mandando mudar todos de todo jeito. Não, não tá Tá mandando na mudar todos. linha. Ele não tá mandando mudar todos. Olha só o que Parece ele que falou. termina. Você consertou V1, né? Só que o outro você também tinha que. O outro você também tinha mandado pro Slack. Consertar, porque também tá na certinho. É, Ah, deu certo. boa. Mas você entendeu o que você fez? Entendi, isso era o problema que a gente teve lá atrás, né? Quando a gente estava Hum, mexendo com algumas coisas. Você chegou a explicar isso. Que, na hum, verdade, foi o Rush que tinha sugerido o clone e eu te perguntei por que do clone. hum. Mas é as referências. A gente já viu referência lá atrás, já viu para que serve, já viu um porradão de coisas, né? Entra no próximo aí, no 176. Como soluciona um 76? O que Pop faz? Pop eu já te expliquei também. Se você não sabe, você clica que ele vai te falar. Olha lá, ele deu até exemplo. Me explica o que Pop faz. Tira o elemento que a gente pedia, a posição do elemento que a gente pedia. Isso. Ele tira o elemento, ele deleta. Qual que ele deleta? Qual elemento que o pop deleta? Sempre o. O que eu quiser. Não. É O sempre o que você último, tá quiser? certo. Eu pensei que se eu pudesse, tipo assim, igual aqui tá 3 ele tira Não, não, o não, último não. O elemento, que é né? Que é essa some? posição. Eu falei com você que eu ia te explicar o que é some. O que é some? Não lembra o que é some? Ah, pode ser um tanto de coisa, né? Pra mim é soma, pode Não, ser não, não. algum. Lembra que eu falei com você que eu podia usar vec.get? Eu poderia usar aí, por exemplo, v1.get. Isso retorna. Digita aí, dá um enter na linha 3 e digita v1.get. Na linha 3 você vai dar um enter. Você vai colocar let j é igual a v1.get 0. Ponto get. Agora, isso. Vai em cima do get para mim. Tá. O que esse get faz? Olha o exemplo. Eu quero depois que você preste atenção em uma outra coisa. Você está reparando que o get, a função get, ele retorna uma coisa que chama option. Você reparou que o get retorna uma coisa que chama option? Tá escrito ali, ó, option. O retorno dessa função é um Uhum. option. O pop também tá dando option, eu acho. E por quê? O que é esse option? Ó, tem que ser opção, né? Então, presta atenção. O que é essa opção? Você concorda comigo que tem algumas funções que você pode mandar executar e ele não conseguir executar? Por exemplo, eu vou mandar ele dar o get do índice 99. Existe índice 99? Não. Então presta atenção, ele vai me retornar o quê? Ele vai me retornar um erro. Era normal ele me retornar um erro, não é?
Sim. Mas você pode incluir uma opção Mas caso, aí, pensa que eu tipo, tenho uma estrutura. Aí eu quero que você pense assim, ó. Eu tenho uma estrutura que encadeia. Eu tenho o erro, entendeu? E eu tenho o valor. Então pode ser que eu tenha o valor ou erro. E dentro do valor, vai estar dentro dessa estrutura de valor, o valor lá dentro. Olha no exemplo aí. Desce aí um pouquinho no exemplo. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo que ele fala assim, ó. Ali na assert equal. I40, posição. Ah lá, some I40 é igual a V1.get posição 1. O primeiro assert equal desse exemplo. uhum, Por que que ele colocou esse some I40? Porque se retornar alguma coisa, vai retornar dentro dessa estrutura que chama some. Olha lá o segundo. Se ele pegou o get de 0 até 2, ele vai retornar dentro disso. Mas olha lá, ele tentou pegar a posição 3. Existe posição 3? no exemplo existe. Não, 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 não no de existe. índice 3 não, existe a terceira opção. Então ele retornou none, olha que legal. Aí você vai falar, ô João Pedro, eu entendi, mas como que eu uso isso na prática? Eu posso fazer um if, olha só que legal. Eu posso fazer um if, lembra do if let? A gente já estudou if let. Ou match. Se ele aparecer um some, tira do some e retorna tal valor. Se aparecer um none, faz uma outra ação. Porque se for none, alguma coisa deu errado, não existe. Eu sei que está complicando sua cabeça, mas Não, é assim, então esse non e esse some é tipo algum e o nenhum, por assim dizer, do inglês. isso, exatamente. É tipo assim, a função retornou que isso que você pediu para ela não tem. Não existe, não é possível. Seria Some non. é nome, exatamente. Some é existe alguma coisa, e essa alguma coisa tá dentro dessa estrutura, entendeu? Aí depois eu vou te ensinar a Entendi. tirar desse some. É fácil tirar o valor do some. Ah, mas João Pedro, isso daí é um tipo de variável que chama some. Quer ver, ó? Coloca get igual a zero ali. O índice do get vai ser zero. Coloca zero do get. Dentro do get. Get aparente zero. Isso. Olha lá o tipo que ele retornou ali na linha 4. Option. Option. E dentro do option Item é um 32. exatamente, 32. Mas E por que que esse I32 aqui está referenciado? como assim esse i32 está referenciado? Ué, porque se ele retornar alguma coisa dentro da opção, vai ser um i32, porque o seu vetor não é do tipo i32. Lá dentro do seu vetor só tem i32. Sim, Ué, se dentro do seu mas por vetor. que referenciado o I32? Não tinha que ser referenciado à variável. Porque ele vai retornar para você somente uma cópia da memória. Ele não está retornando para você um valor para você conseguir alterar. Ele está retornando para você um valor para você ler. Se você quiser alterar, você vai ter que forçar ele a alterar. Entendi. Mas antes disso, você tem que pensar em como você vai tirar. Olha que legal. Aí você clica depois do get, depois dessa função get, você pode digitar assim, ponto, depois desse parênteses, deleta esse ponto e vírgula, ponto. Agora tem um W, digita o W. Acho que é W. Não, então é um wrapper. Acho que é isso. Deleta o W e coloca U. Não, U. Ah lá, um wrapper or vai na segunda opção. Você coloca 5, por exemplo, ou I5, I comercial 5. Pode ser 4, pode ser 5, ponto e vírgula no final. O que que a gente acabou de falar com ele? Olha, você vai tentar pegar essa posição aí, 0. Se não existir posição 0, você vai desempacotar, isso é um wrap, desempacota. Caso você não ache, retorna 5. Aí tá vendo que o tipo de dado já até mudou ali, ó, no J? Agora você vai pegar um i32, porque Aham. depois que você pegou, você já pediu para desempacotar.
Para desempocotar o quê? O vetor? Não. O get não é para pegar a posição 0 do vetor? O que tem dentro da posição 0? Sim. 1. Um. Só que o get, ele retorna o tipo de dado que chama option. Que pode ser um none ou pode ser um some. Lembra disso? Lembrou? Mas ele pode ser um none ou pode ser um some. O que é que um wrapper faz? Se for none, ele vai retornar 5. Se for some, ele retorna o valor. Agora sim ficou claro. Você entendeu? Mas eu poderia Entendi. fazer isso com match também. Como que eu faço isso com match? Coloca assim, J2, dá um enter. Let J2 igual a match, né? Ah, tá, Como que peraí, é isso a aqui sintaxe do match? Como é a sintaxe do match? Tenta que vai lembrar ser aí. do 0 ao 3, que é a posição. Daí Match para não é cá. for. Você tá louco? Match de 0 a 3. O match ele vai fazer, ele vai verificar uma variável, igual o if faz. Então é match, Aqui, o nome da pronto. variável. Qual que é a variável que você está querendo? V1 que a gente vai puxar. V1, né? Só que eu quero que você coloque assim, v1.get, que é a variável toda. v1.get, posição 0. Isso, cara. Muito bem. Aí você vai abrir o contexto do match. Abre o contexto do match. Dá um enter. Aí você vai falar assim, ó, se for some, digita some, S maiúsculo, abre parêntese. Aí você vai colocar dentro do some um var, que é uma variável qualquer, var. Retorna, aí beleza. Aí você vai, depois disso, sai do parênteses, vai colocar igual maior, igual maior. Aí você vai colocar, eu quero que retorne var. Coloca var aí. Vírgula, vírgula, dá um enter. Qualquer outra coisa, ou você pode colocar none, coloca n, none, n maiúsculo. Pra você lembrar, none, não. Ele vai retornar, não. None é none, não tem opção. Ele vai retornar o quê? 5, por exemplo. Isso Complexado. e comercial 5. Não. Como que é o retorno? Não. Aí você fez na linha de cima, na linha 6, cara. O que que tá faltando? Você Uai. indicar o retorno. Como que eu indico o retorno? Não. Não. None não tem opção. Tava certo. Até o none escrito tava certo. Ah, tá. Agora eu entendi o que você tá falando. Ah, e comercial 5. Você tá esquecendo as coisas. Vírgula. Pronto. Ponto e vírgula na linha 8. Na linha 8, dá erro. Você criou uma nova linha para você, em vez de colocar ponto e vírgula na linha 9, que agora é 9, você colocou onde não precisava de ponto e vírgula. Aí, mesma coisa. A linha 5 e a linha 4 fazem a mesma coisa. Eu só escrevi aí para você entender o que a linha 4 faz. Que o match você sabe. Você entendeu? Entendi. Bem complicado isso, hein, velho? Não. Mas você entende por que tem que ter Fiquei sem. isso? É, com certeza a gente vai usar para alguma coisa, né? Não, Mas não, não, de não. uma aula para outra a gente foi do céu pro inferno. Não, mano. Não foi do céu pro inferno. Eu queria que você começasse a entender esse negócio de options no Rush, que é para tratamento de erro. Quando acontece um erro, Só serve para tratamento de erro? basicamente sim. Mas pensa só, quando você vai fazer um get e você manda uma coisa que não é esperada, o seu software não pode parar de funcionar, ele quebra, ele vai dar erro. Imagina um software importante dando erro.
Aí é melhor ele retornar alguma coisa já que você já A função falar com ele, olha, previu. exatamente. É melhor ela retornar falando assim, olha, isso que você tá mandando aí não faz sentido. Faça alguma coisa com o não faz sentido, entendeu? Entendi. Você entendeu? Mas isso é importante você entender. Ah, mas João Pedro, eu não quero pensar Mas é, nisso. Você pode simplesmente colocar o wrapper sem war aí e ele vai funcionar. Só que se der um erro, seu programa vai parar, vai dar pânico. Vai pânico e parou o mas programa. é melhor saber o que, que o negócio está fazendo ali Mas você falou do desempacotar na prática, O pelo que desempacotar você é explicou isso. isso. Presta atenção. É, O empacotar é quando você coloca dentro de uma estrutura some none, é uma opção. Ou seja, você tem uma opção de retorno. Entendeu? entendi. O desempacotar, você vai desempacotar essa opção de retorno. Por que tem esse negócio de empacotamento? Só para você entender. Porque no computador tudo tem que ser previsível. Então o que acontece? Essa é uma estrutura que é previsível. Ou seja, ou é um ou dois, ou é zero ou é um, entendeu? Não tem jeito. Uhum. Então você vai falar, olha, deu pau. E aí o cara da frente lida com esse pau, entendeu? É o jeito mais inteligente de Beleza. lidar com exceção. E o pop? Aí vamos voltar pro pop. O pop, o que ele faz? Ele deleta o último item do array. É a última posição. É. E ele retorna essa última posição também. Olha lá a explicação do pop. Vai em cima do pop aí. Olha lá que na segunda linha primeira linha do assert lá, primeiro assert o cara vai dar pop, o pop vai retornar para ele o número 3, some 3, ou seja, ele deletou e você deletou o 3. Por que que retorna o último? Porque vamos supor que você queira tirar o número 3 do array, do array não, do vetor, mas você quer usar ele em outro lugar. Você já pode, como se você estivesse cortando, fazendo um slice. Eu estou tirando o último e estou usando ele em outro lugar. E Mas esse por que que você faria isso? Por quê? Não, não quero mais esse vetor, vou usar em outro não é um lugar. Por vetor. Eu quê? não quero mais esse item. Porque você tem Se você fosse, você não perguntava o porquê. Porque eu vou te dar um tanto de exercício para você descobrir o porquê que você tem que deletar a última posição do array. Pode Pensa, dar, filho, que eu tenho medo vou de te dar um trabalho, é só exemplo. petista. É isso aí, tá bom. Tem coisas políticas aqui. Tem petistas É, bons. já perdemos a monetização do canal aí, ó, se tivesse. Mas olha só, deixa eu te falar. Eu quero que você pense numa fila. Uma pilha de pratos. Uhum. Vamos pensar uma pilha de pratos, né? Sempre quando você coloca um prato, ele fica por cima, não é? Sim. Se Pensa não que o tiver nos início da corredores. pilha, a gente vai pensar que o início da pilha de pratos é onde ela está encostando na superfície. E o final dela é o topo, certo? Sim. Aí eu quero que você pense assim, toda vez que eu adiciono um prato, eu estou colocando no final, não é? Se eu tirar o prato, eu vou tirar do final também. Eu coloco no final, Sim. eu tiro do final. É a mesma coisa. Quando eu coloco push, eu coloco no final. Pop, tiro do final. Agora pensa que eu tenho que montar alguma estrutura, algum cache, alguma coisa assim, que eu vou ter esse formato de pilha. Então eu vou adicionando. Joãozinho está digitando. Pá, 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 vai digitando. Pá, 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 pá. Joãozinho cansou de digitar. Processo último, processo antepenúltimo, processo outro, até acabar. Você entendeu? Entendi. É igual o Pepsi na contabilidade. O primeiro que entra é o primeiro que sai. É, pois é. Então, Não, você é o pode, último que entra, é o último que sai. O EPS. mas aí olha só que interessante. Essa estrutura você pode usar como você quiser. Você pode deletar, mas quando você deleta, você está deletando o último. Eu não sei se o pop. Não, o pop só deleta o último, tá vendo? Ele não deleta no meio. Existe como deletar no meio? Eu acho que é delete.
Dentro aí, v1.delete. Você escolhe qual que você vai usar. Quer ver? Dá um enter. Não. Em vez de pop, você coloca ponto. Deleta o parênteses também, porque aí ele te mostra as opções. Não, mano. Coloca só o ponto. Deleta até o ponto e aperta o ponto e ele vai mostrar todas as opções. Se ele não mostrar, você aperta Ctrl, ponto e vírgula. Aí. Vamos ver se é delete. Não. Não é delete, não. Apaga tudo aí, apaga tudo aí. Acha as opções. Deixa eu carregar todas. Deixa eu ver qual que é a opção. Qual que é que você falou que sobe Hum. Qual que é que você falou que sobe? É remove. Todas? Mas remove. Ponto. Isso. Abre a parêntese. E aí você coloca o índice. Eu quero remover, por exemplo, posição 0. Você coloca o 0. Quero remover a posição 1. Ah lá. Tá vendo? Tem duas funções que eu não recomendo você usar e eu vou te explicar porque eu não recomendo você usar. Isso perde muito desempenho, a não ser que seja uma coisa pequena. É a função remove e a função insert. O que essas funções fazem? Remove de qualquer lugar do array. E insere em qualquer índice do array. Eu quero inserir na terceira posição, quero inserir na quarta posição. Nossa senhora, já entendi por quê. A chance de você fazer merda com isso é muito grande. Não. Mas pensa comigo, lembra que eu te falei que o vetor, ele é dinâmico, não é? Sim. Mas, por exemplo, quando você remove, você vai sair removendo do meio. Você concorda comigo que ele vai ter que deslocar todo mundo que está à direita dele para a esquerda? Então vamos supor que o índice era 1, 2 e 4 ali na linha 3. Tá vendo que era 1, 2 e 4? Aham. Se você deletou o 2, ele vai ter que mover o 4 para o valor do 2. Sim. E se você tivesse 1000 itens? Ia ter que mover os 1000 itens. 1000 itens. Então, nem sempre é interessante usar remove, porque ele tem que fazer muitas operações, entendeu? É uma função mais Qual seria a custosa. alternativa? Você pensar numa lógica que você não precise remover do meio, nem inserir no meio. Insere no meio também. Mas imagina, quando você insere no meio, mesma coisa. Você inseriu no meio, você vai ter que deslocar todo mundo para a direita para abrir um espaço, para você colocar um negócio, para você colocar um valor, entendeu? Aí você está pensando, Entendi. qual seria a alternativa? Qual seria a alternativa quando você precisa fazer isso? Quando você precisa ter as coisas ordenadas, geralmente quando você insere no meio, precisa inserir no meio, você precisa das coisas ordenadas, né? Existem outras estruturas, Existem outras estruturas melhores para fazer isso. Existe uma estrutura que chama árvore, existe uma estrutura que chama deck, existe uma estrutura que chama set. Existem várias outras estruturas. O vetor é a mais genérica, a mais simples de ser entendida. Ela é muito simples, vetor. Apesar que você está achando difícil, mas ela é muito simples. Ele é um array dinâmico. Não, tô achando novo, né? Tô achando novo. Difícil mas no... Entendeu? Mas então, coloca aí só para você lembrar. Coloca na linha 9 o v1.insert. Insert. Aí você vai colocar o índice. Que índice você vai inserir? Você vai inserir no índice 0. Qual o valor? Você vai inserir o valor 5. Ponto e vírgula. Depois, dá um Enter. Agora você vai deletar esse valor 5. Como que eu vou deletar esse valor 5 aí? Ele está no índice 0. Isso. Isso, cara. Pronto. É isso aí. E o que push faz? Interessante. É interessante. Push adiciona. Mas adiciona onde?
Ele adiciona no final. Isso. E você concorda comigo que adicionar no final e remover do final é a coisa mais fácil que tem? Claro, você só precisa mexer com uma posição. Exatamente. Você só precisa mexer com uma posição. Só no final. O final vai mexer só com uma, exatamente. Então, fique atento nisso. Pensa a respeito disso, que isso vai te ajudar muitas vezes. Aí, vamos lá. Let multi V2. Let multi V2. Vec igual a Newton. Você está criando um novo vetor, né? Aí ele está falando assim, olha... o que tem que ter no V2 para que ele seja igual a V1? Vai, tem que ter 1, 2, 5, 4. Não, se bem que a gente já mexeu nele aqui. Mas qual que é o valor final do Aqui não vai V1? alterar nada, eu puxo 3. Então tem que ser 1, 2, 4 e 3. 2, 4, 3. Perfeito. E aí no V2 você vai ter que adicionar. Como que você adiciona? Adiciona o push, né? O push dá para inserir vários? Eu não lembro. Vai lá, entra na documentação do push, vê se ele aceita. Mas Ele peraí, adiciona peraí, só um peraí. valor. Ah, Eu acho que deve ter uma tá. função que adiciona vários valores ao mesmo tempo. Eu não lembro. Mas faz sentido para mim que tenha, tá? Faz sentido para mim que tenha uma que adicione E se eu quiser ficar metendo vários pushes aqui também, eu resolvo. Posso Pode, resolver. resolve. E existe a função, chama extend. Ela adiciona vários, estende para um outro valor. Quer ver? Deleta o push e coloca extend. Extend. Isso, garoto. Olha a documentação do extend aí. Parece que é só para string, né? Não, não. É um array. Coloca um array aí. Em vez de inter, coloca um array já com os valores que você quer. Colchetes. Aí você coloca os valores. Qual que são os valores? Do seu array. 4, 3. Pronto. Resolvido. Caramba, não é que isso é bom mesmo, velho? Mas você poderia resolver do jeito que você falou. Do colocar vários push. Só que esse extend, ele Push, já... né? O que ele faz? Ele estende, entendeu? Para o negócio. É como se fosse você colocasse vários pushes, entendeu? E ele adicionasse vários itens àquele array. Aquele array não, aquele vetor. Tá vendo como não é difícil? Não é difícil. Vai lá, 177 é a última que a gente vai fazer disso daí, de vetor. O que tá errado aí? Que isso, você consegue enxergar de primeira, assim? Quê? Aqui tá faltando vacuum. Aqui tá faltando... Porra, o que aqui tá faltando? Que doido do céu. Primeira coisa que você tem que fazer é saber o que ele vai fazer no próximo, na linha 9. O que ele vai fazer na linha 9 ali, ó. Ah, tá, verdade. A gente vai comparar um com o outro. Então, o V1 vai ter que ser igual ao V2. Pro Não, mas V1 presta ser atenção, dá um igual... Ctrl Z aí. Dá um Ctrl Z. Na cagada que você fez. Olha só, o que você fez ali, ó. Se você colocar o underline lá, o exclamação igual você fez, você vai fazer aquele erro que ele já te falou pra você não fazer. Que é, você vai criar um array que vai ter um item que vai ser você vai criar um vetor que vai ter um item que vai ser um array. Não é isso que você quer, né? Porque ele falou na linha de Não, acho que baixo, não. porque olha só, na linha 7. Ele falou que o V2, ele tem que ser um VEC 32, tá vendo? Ele já especificou, ó. Tá vendo na linha 7? Tô. Tá. Então, o que você vai fazer aí? Você vai colocar VEC from na linha 6. VEC.from array. Beleza. Ótimo. E agora, na linha 7 aí, ó, você vai ter que colocar o quê?
Cara, eu vou ter que inserir os elementos, né? Não, qual que é o ponto aí? Aí você não pode deletar o array. Deleta o ponto aí e vê quais são as opções. Deve ter um toArray. Quer ver? ToVec. To... Ah lá, ToVec, olha lá. Ponto e vírgula. Pronto. Mas esse eu não entendi, não. O que que você não Então, entendeu? não. O V1 tem que ser equivalente a V2. O V1 é o array de cima transformado em vetor. O de Uhum. baixo tem que ser o array de cima. Ah, tá, entendi. Caguei. Muito bom. Por que esse ToVec? Porque você tinha que converter. Ele deixou o array ali. Eu não podia apagar o array. O único jeito de você transformar em vetor é converter. Você podia usar toInto também. É. Funciona. Na verdade, a gente converteu duas vezes. Converteu aqui e converteu aqui. Só que de Isso. outra forma. Isso mesmo. Vai para baixo. Esse é mais picante. Olha só o que, que você tem Professor. aqui. Olha só o que você tem que fazer. Você tem uma string. String é um tipo complexo de dados, né? Ela tem que virar um array não, um vetor de valores U8, ou seja, de bytes. De bytes, exatamente. Então, provavelmente vai ter que ter alguma coisa que converte S em bytes. Você vai procurar lá, alguma coisa bytes. Ah, já tem, porra. Olha lá na linha 18, ele já te explicou ali, ó. Into bytes, ó. Transforma em bytes. Então é só você fazer igual. Caralho. Tá vendo ali? Uhum. O que, que você fez? Você transformou S em arrays de bytes. Lembra que toda string é composta de bytes, de códigos binários que representam letras. Lembra? A gente olhou até a tabelinha Sim. do TF8 e tudo mais. Você só está transformando ele nessa forma. Por quê? Porque ele quis fazer isso. Entendeu? Top. Próximo. Da linha 23. Vou transformar em V2 igual a V3. Eita porra, hein? Entendi. Para que remeteu esse S aqui? Se o S artigo não perde esse S. Hum? De novo. Não, é porque você vai ter que usar a palavra VEC. Você não pode apagar. VEC, o que é Não, VEC aí? entendi. Você vai ter que usar Do uma S. função dentro do módulo de VEC. O S é um SRT. Nossa, eu só conheço a From. Provavelmente é isso mesmo. Por que que VecFrom transforma... Agora eu quero te perguntar. Por que VecFrom vai transformar em um vetor de U8? Vetor não existe possibilidade de ser negativo. Não, não tem nada a ver com isso, cara. É por causa do STR. Lembra que eu te expliquei do STR? O que que é STR? STR é uma forma simples de dados. Não, mas você não falou nada. Você falou um trem e não falou bosta nenhuma. O STR é uma forma simples de dados. É legal. É a mesma coisa que você falar assim: o que que é o Sol? O Sol tem luz. Aí eu ia falar, legal, hein? Ou o Sol brilha. Não, mas é diferente. Só a gente está falando que tem, aqui eu estou falando que é. Mano, Mas é. hum. Mas, pois é, o que que é STR? O que que STR guarda? Como que é o RAW do STR, se você olhar lá? A gente olhou já. Se você não conseguir, a gente vai debugar isso daí. Você vai ver o que que tem lá dentro do S. Vamos debugar, né? Que eu não lembro, então não. Entendi. Então comenta, debuga, mas não adianta, vai dar pau, porque vai dar pau ali embaixo. Você tem que Por comentar que ali a será? linha 27 e 28, que você não acabou ainda. Ó, até deu, até rodou. Pensei que ela ia dar pau. Tá bom, Achei que olha, tinha. vai, passa pro próximo passo. Passa pro próximo passo. Ah, já pegou o S?
Não, passa pro próximo passo. Próximo passo, a setinha, mano. É isso, calma, Não, calma, não é calma. essa. Essa é continue. Continue. Não. Esta. Você vai ter que passar lá. Pode descer lá embaixo que você quer, não é? Aí, para. Aí. Olha, para. Aí, é porque você tá Vai lá mandando. dentro do S. Vai dentro do S. Olha lá, esquerda, local. Onde tem um menu escrito local. Isso, clica no E. Ah lá, isso. Esse é um STR, não é um STR? Olha Isso. lá o que tem dentro do STR. Um conjunto de char. E o char é o quê? Não é um char, né? Mas é como se fosse um conjunto de bytes, de bytes. O primeiro byte é H, o segundo byte é... Aí você vai falar, mas isso daí é um char. Nem sempre. Por exemplo, o A contil. O A contil é 2 bytes. Você precisa de 2 bytes para representar ele. Você quer a prova disso? Vai lá embaixo. Não, não, onde você Você estava, fala para mano? descer Não, no não, não, não. debug? Não mexe no debug. Você vai no raw. Olha lá, clica ali em raw. Aí, isso. Olha lá, ali ele tá te mostrando, no data PTR, ele vai te mostrar, clica na opção da direita aí, ó. Não, é isso aí. Pode clicar. Ah, você não tem, tá bom. Clica, cancela. Mas isso Eu daí já ia vi te falar. mostrar exatamente. Ah, ele até mostrou. Mas ele ia te mostrar exatamente o que que tem dentro da memória, entendeu? O que tem dentro da memória lá no negócio. Vai ter todos os bytes. Pá, 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 pá. Só que minha cabeça parece na frente. Você tá olhando a memória toda aí, você sabe, né? Tá vendo? Não. Se você parar aí, ó, que você já tá mexendo loucamente, eu não consegui ver porque tem um delay. Mas tá vendo que tem as posições ali, ó? Posição 0000, 240, 250, 260. São as posições da memória RAM, tá vendo? Tá vendo? Tô. Dentro da posição onde começa esse hello, vai ter o H, depois vem o O, depois vem não sei o que, depois vem não sei o que. Mas então, ele tinha que me falar qual que era a posição. Ah, sei lá, não Ou... tinha que falar. Ele mostrou aí, ele dá uma piscada e fala qual que é ali. Deve ser a posição 290 ali. Ele mostra ali, ó, tem um arroba, tá vendo, ó? Deve ter um H aí, ó, decode teste aí embaixo, deve ter um H em algum lugar aí. Um Onde é H o aqui. H? Em algum lugar tem um H aí. Você vai ver um H, vai aparecer hello aí em algum lugar na memória. Mas tá bom, não importa. Mas presta atenção no que eu quero te falar, é o importante. O que eu ia te falar é que um STR é composto de bytes, entendeu? O que você está falando é, eu quero transformar esse STR em vetor. Por padrão, ele já vai virar um byte, vai ser um vetor de bytes. Eu sei, é complicado, é complicado. Por quê? Porque a gente está começando a misturar tudo. Eu falei com você que ia começar a misturar tudo. Que as coisas iam começar a ficar emboladas. Eu falei com você que variável era a coisa mais difícil do Rust, porque você tem que entender bem as variáveis. Entendeu? Mas olha só que legal. Tá vendo o STR? Tá vendo que ele tem um data PTR ali, ó? Data PTR. Uhum. Você sabe o que é o data PTR? Não faço a mínima ideia. É aonde começa na memória. É aonde começa na memória o valor. E aí, tá vendo que ele tem uma outra variável lá que fala length, embaixo do data PTR ali? Uhum. 5. Então o que que ele tá falando, ó? Essa palavra, 5 essa letras. variável, ela tem 5 bytes, não letras. Então ela começa no H e tem 5 bytes. Isso que aqui é um STR. Você entendeu? Entendi. Nem sempre um byte, olha, presta bastante atenção nisso. É uma Nem sempre um byte é uma letra. Pode ser Isso. que uma letra seja Entendi. vários bytes. Se você meter um A contil aí, hello, colocar um A contil, hello com A contil aí e mandar debugar de novo, você vai ver. Entendi. Se cedilha, margem deve ser a mesma coisa, né? Esse tipo de... Exatamente. Você pode ter até 4 bytes, olha só, você pode ter até 4 bytes para uma letra. Entendeu?
Entendi. Tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Então tá. E Uhum. aí dá stop aí, vamos ver. O que que tá errado agora no LET 4? Tem alguma coisa errada nesse LET 4 aí? Na linha 27? Até a linha 27, até a linha 24 você consertou. E a linha 27 aí? Não tem nada errado, não. O que que é? Me explica o que que é Ah, into inter. O que que essa função faz? ô, mano, a aula, eu sei que tá dando, eu sei que tinha que me Ué, explicar o mas você que falou que que não tem é. nada errado. Como que você sabe que não tem nada errado? Tá aparecendo tudo certinho, né? Ah, Intuição. tá. O que que faz Ah, esse colchetes aí? 0,10. O que que é isso? eu acho que ele está adicionando 10 elementos na, A gente já no estudou essa collect. sintaxe. Isso é uma sintaxe de array. É quando eu quero declarar um array com vários elementos iguais. Então, estou adicionando 10 posições aqui. Não, não está adicionando Pelo nada. que Você eu... está criando um array que tem a posição 0 repetida 10 vezes. Vai na linha Uhum. 25, digita assim, ó, let test e coloca isso daí, pra você ver o que vai acontecer. Na linha 25, Ah, qual linha? Ah, 25, let test e coloca teste igual a abre colchetes 0, ponto e vírgula 10. Ponto e vírgula depois no final. Isso. O que você está fazendo? Você está criando um array, que tem 10 é posições. porque o vetor você tem que pensar nele como array, você não pode pensar nele coisa isolada, não, e depois você vê se faz sentido ou não. O que você Pre- falou aqui, realmente eu Aí presta atenção, você criou um array, não lembrei. criou um array? Uhum. Eu estou te ensinando a ler o negócio. Depois você chamou into inter. O que é into inter? Você não tem a menor ideia, porque eu não te expliquei, né? Imagino que seja, deve ser algum tipo de Coloca o mouse em integração. cima. Coloca o mouse. Isso, é uma coisa que é uma interação. Coloca o mouse em cima. Roda um pouquinho aí. Olha se tem explicação. Se não tiver, eu te explico. Não tem. Não tem? Mas é assim, ó. Eu vou te explicar. Isso daí é como se você passasse um for nele. Passei um for. Aí eu tenho todos os elementos lá separados. Entendeu? É como se eu tivesse o 0, 0. Se fosse 1, 2, 3, 4, eu teria 1, 2, 3, 4. Tudo separado, né? Seria útil se eu quisesse pegar metade, não pegar metade. Tá vendo que depois eu tenho um collect? Vai na documentação do collect. Olha só o que o collect faz. Abaixa um pouquinho aí. Eu acho que Tem não? baixou. Tem. Olha lá. Olha o que ele fez. Ele transformou o A, que era um array, em um interador. O que é um interador? É uma coisa que você pode passar item a item, tá vendo? Para cada item, olha só que legal, para cada item do interador lá, para cada item, ele chamou uma função map, ou seja, para cada item ele vai retornar uma outra coisa. Você vai fazer uma modificação, depois eu vou te ensinar o map. E aí, isso daqui que você está vendo, i comercial x vezes 2, isso é uma função escrita de uma maneira abreviada. Depois a gente vai chamar, vai explicar isso daí. Mas ele está pegando cada item, multiplicando por 2 e depois transformando isso em um vetor de novo. Tá, eu sei que é complicado, mas a gente vai vai aprender. E eu acho realmente que isso daí tá certo. Se você rodar aí, vai funcionar. Sobe. Aí. Deu bom. Agora, a gente já fez exercício, depois você vai acabar e eu quero os exercícios de string que você não fez. Eu quero os exercícios de string, já passou as string, quero os exercícios de string. Agora, enquanto isso, você vai pegar e vai fazer o seguinte. Abre aquele exercício que a gente viu de imprimir na vertical. Abre o exercício que a gente fez lá de imprimir na vertical.
Nem lembro onde era. Sei lá. Procura aí. E aí você vai me falar como que a gente vai fazer uma função que vai retornar um, um vetor de strings. Mas vai ficar para a próxima aula, né, meu amigo? Não, mas você vai Como me falar sabe, como que vai fazer. Isso daí você gasta 5 minutos, né? nós vamos botar no chat GPT. Não, eu não preciso de chat GPT pra fazer isso, não. Isso é uma coisa. Deve ser esse aqui, né? Não sei, vou dar uma olhada nessa tela. Peraí. Isso. Olha lá, você tem as funções, ó. Achar maior. Tá vendo se tem uma função printar palavra? Clica na printar palavra. Não, é o arquivo. Isso, exatamente. O que que ela recebe? Sobe. Ela recebe um Ela recebe. texto e tamanho da maior palavra, não é? Sim. Agora, vamos supor que em vez de printar a palavra, duplica esse arquivo. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V no arquivo ali, ó. Em printar a palavra. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu dar Ctrl+C, Copy. Ctrl+V, vai Funciona. tentar. Isso. Renomeia ele. Renomeia o arquivo que você acabou de modificar, mas arrasta pro lado para eu saber o nome dele. Porque tem um que tá escrito cópia. Qual que é o que tá escrito cópia? Esse aqui, ó. Isso, renomeia ele. Ah, Você vai colocar aí, retorna. Não, mas é minúsculo, né? Por que tá maiúsculo? É uma função. Retorna palavras. Retorna palavras. Isso aí. Coloca um underline também. Processadas. Isso. Isso, tá bom. E aí o nome, em vez de print palavra vertical, vai ser palavras processadas. Ou processa palavras, melhor. Processa palavras. Sei lá, qualquer coisa assim. E aí ele vai receber a mesma coisa. Ele vai receber, olha só. Desce um pouco, vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá embaixo. Ah, tá, ele nem tem um teste ainda. É porque você não tá usando ele na main. Mas depois a gente vai usar ele na main. Sobe. Em vez dele printar, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar um vetor. Como a gente retorna um vetor? Sobe lá em cima. Vou ter que colocar escrito. Retorna um vetor. Na linha 1, na linha 1, na ó. linha 1, na linha 1. Você vai ter que marcar que ele vai retornar um vetor. Como que eu faço que ele vai retornar um vetor? Tá, e ele vai ser um vetor o quê? De qual tipo? Ah, ele vai retornar um vetor de I32. Ele vai retornar um vetor de I32 ou ele vai retornar... Ele vai retornar um vetor de strings? Você falou que o retorno da função ia sair em I32. Mano, Achei você que vai ia imprimir no Não. vertical. Você vai imprimir... Só um momento, já volto. Abriu, né? Aqui. Você vai retornar... Uhum. Você vai retornar um vetor de... Não é de I32, você vai retornar um vetor de strings. Tira esse I32 e coloca string. Isso, garoto. E abre o parênteses, né? Você deletou as chaves por quê? Não. Mano, não. Tava certo. Tava certo. Você tá pagando o negócio certo. Volta. Agora você vai ter que ficar faltando as chaves. Cadê as chaves? Você deletou as chaves por quê? Eu não deletei chaves. Deletou, sim. Apaga. Isso aí. Beleza. Isso mesmo. O que que você acabou de falar? Você falou que a processa palavras, ela vai pegar, vai receber texto, uma palavra, e vai devolver um vec de string. Não é isso? Eu acho que sim. Beleza? Agora faz o seguinte, vai na main e importa processa palavras lá. Tá vendo? Tem achar maior palavra? Importa processa palavras. Como você importa processa palavras?
chama retorna, você coloca, o arquivo chama retorna a palavra não sei o que. Isso. E aí depois, isso. E aí depois você tem que usar o use, tá vendo? Igual você fez ali, ó, na linha 4. Use, retorna a palavra. Nem precisa do create não, mas pode colocar. Isso, vai. Não, pode colocar o create. O create é pra você falar que é interno, entendeu? Retorna a palavra processada. Dois pontos, dois pontos. Isso. Ponto e vírgula. Ótimo. Salva e agora volta de novo lá para você escrever o teste. Cadê o teste? Você vai fazer só o teste. Isso. Agora ele já tá dando pau loucamente. Por que ele tá dando pau? Porque você não tá retornando nada. Se você retornasse aqui embaixo, ó, vai na linha 20, lá na última linha. Vai na última linha, na linha 22. Linha 22, linha 22, não. Você transformou a linha 22 em 23. Dá um Enter. Dá um Enter. Se você, por exemplo, criasse aí um VEC, cria um VEC aí. Pode até ter uma exclamação. Não, é um VEC normal. Pode ser do jeito que você estava escrevendo. VEC. Exclamação. Abre chaves. Abre chaves. Pode ser parênteses também, não faz diferença. Você vai colocar ABC. Tanto faz. As chaves duplas. Abre chaves duplas. Tem que ser chaves duplas. ABC. Escreve ABC. Pode ser o jeito que você quiser. Ponto. Depois no final da chave. Não. Depois da aspas duplas. Sua Não. tela tá atrasada pra mim. Depois das chaves duplas, você vai colocar ponto. Chaves duplas, aspas duplas. É isso. Ponto. To string. Isso, garoto. Salva. Pronto. Aí o que acontece? Olha, a gente falou que essa função não quer nem saber. No final ela retorna ABC e toString. Ali no teste, tá vendo o teste? Você vai colocar o quê? Aí você vai colocar agora faz sentido você colocar o equal se. Como chama? Equal, acerte equal. Apaga a linha 28. Você vai colocar acerte equal. E aí você vai chamar a função processa maior palavra. Processa palavras, né? Processa palavras. O texto, você vai colocar qualquer coisa. Por enquanto. Você pode colocar depois um texto de teste certo. Texto, tá bom, pode ser texto. Texto, espaço. E aqui o texto tem quantos caracteres? Tem 5. 5. E aí, vírgula. Coloca a vírgula. O que você está fazendo? Coloca uma vírgula depois. Dá certo equal. Dá certo equal. Depois de. Não, aí tá errado. Aí. Não. Eu falei errado. Depois de processo palavra, da função. Que é para dentro. Isso. Aí você vai colocar o ABC, que é o que vai tá retornando a sua função. Tá errado, mas é o que tá retornando. Mas tem aspas duplas, né? E ela retorna toString, né? Que ela retorna um string, né? ABC.toString, né? Beleza, coloca ponto e vírgula no final de tudo da linha 28. Salva. Ótimo. E aí ele tá retornando aí. O que que tá retornando o erro aí? Olha aí o que que tá falando de erro. Ele não consegue comparar. Ele não consegue comparar dois arrays. Tá. Ele não consegue comparar dois arrays. Tá bom. Faz o seguinte, comenta a linha 28. Depois eu vou te ensinar a comparar dois arrays. Isso. Chama só, copia, processa palavras, texto 5 ali. Você vai copiar a sua chamada de função. Salva. Dá um Enter. Dá um Enter. Você coloca let igual a essa função. Let. Blá, blá, blá. Sei lá, qualquer coisa. Nome. Tá bom. Igual a essa função. Tem um parênteses a mais. Tem um parênteses a mais ali. Salva.
sobe e tem um erro. Texto. O que está escrito errado em texto? É porque eu acho que é uma referência, né? O que ele espera coloca um i comercial aí. Salva. Ah, O que ele espera lá em cima? Faz o seguinte, vai na palavra, printa a palavra e olha como que você fez. Printa a palavra. Lá embaixo. Ah, é porque é toString. Ele espera uma string. Coloca o toString. Tá faltando toString. Aí era isso. Deleta esse i comercial aí agora. Ou ele espera um i comercial mesmo. Sobe lá. espero ir comercial. É porque você fez assim. Você pegou uma referência de string. Tá bom. Pronto. Sobe aí. Pode subir. Pronto. Agora o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que, em vez de fazer, de printar, você pode até deixar o print. Toda vez que você printar, você vai fazer o seguinte, você vai adicionar, dar um push, você vai adicionar uma letra ou alguma coisa na string. E toda vez que passar o for passar, você vai adicionar essa string no array. Você entendeu o que eu falei? Toda vez que você tiver um print, você vai adicionar a letra na string que você criou, na string, a string temporária. E depois, em cada for, você vai adicionar essa string no array. Será que você vai dar conta de fazer? Nunca. Vai, mano. Para com isso, mano. É, Tá fácil agora. Salva. no novo array que você falou, No né? array. Não, você vai ter um array só. Esse array que você vai retornar. Sobe aí, sobe. Sobe, 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 sobe. E aí você vai fazer o seguinte. Em vez, eu estou retornando um trem falso. Você vai criar um vetor aí na linha 5. Cria na linha 5. Palavras, coloca assim, palavras verticais, underline verticais, com sem V maiúsculo, igual a. E aí você vai colocar vec maiúsculo, vec, dois pontos, né? From new, pode colocar new. É que aí from nada. Coloca new aí. New. New. Abre e fecha. Dá um ponto e vírgula. Só que aí, ponto e vírgula. Ali no tipo, você vai ter que colocar vec string. Tá vendo? Ali, depois do palavras verticais, você coloca dois pontos. Depois de palavras verticais, você vai colocar dois pontos. Vec maiúsculo. Do string não. Vec maiúsculo. Aí você vai colocar maior. Isso, string. Escreve string. Fecha. Salva. Pronto. Agora você já criou palavras verticais. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai ter que criar uma string. Você vai ter que criar uma string toda vez que... Que negócio. Então na linha 6 ali, ó. Na linha 6. Na linha 6 ali. Na linha 6. Não, eu tô vendo a linha 6, mas você não falou Dá coisa, um não. enter. Dá um enter. Você vai criar let string temporária. Espaço. Sem maiúsculo. Variável sempre é minúsculo. String temporária. Igual a... Abre aspas duplas. Coloca assim ponto toString no final. Ponto e vírgula. E aí vai lá para baixo, vai lá para baixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Lá no final do for, mantém esse print vazio aí, ó, na linha 22, não. É isso aí, 22, você vai dar um enter. Aí você vai no seu palavras processadas, o seu vetor, não chama palavras processadas?
Uhum. Digita aí, palavras processadas. Verticais, chama palavras verticais. Então, esse ponto push. E aí, abre parênteses. E aí você vai colocar lá a string temporária. Cadê? Como que chama a sua string temporária? Ah, ela chama string? Eu escrevi string temporária mesmo, que é o nome dela. Botei mais. Ponto e vírgula no final. Só que eu acho que você criou no lugar errado ali, sobe. Ela não tá enxergando string temporária, ó. Ah, enxergou sim. Vai lá para baixo. Beleza, eu posso almoçar agora? Agora você vai fazer o seguinte, né? Você vai pegar isso tudo e vai fazer funcionar. Eu já te dei todas as dicas aí, entendeu? A gente vai acabar a aula de hoje, vou até colocar na sua cara. E você vai tentar fazer isso daí funcionar. Vai ser fácil? Não vai, mas já tá bem encaminhado mesmo. Tá fácil isso daí de acabar. Você vai pesquisar, ver o que tá de errado e vai fazer isso aí funcionar. Beleza? Você debuga. Debug. Beleza. Então tá, Qual que você espera acha que mais fácil? Eu conseguir fazer isso em uma semana ou o Lula resolver o problema dos gastos públicos? Não, você vai conseguir fazer isso em 3 horas, tá bom? Beleza. Beleza? Falou então, um abraço pra você. Falou. Até mais. Tchau. Um abraço, tchau, tchau.